Tudo bem com você? Uma vez, o Guedes, jornalista da Globo News, que é um grupo de comunicação, como você conhece muito bem, da Globo, disse, entre outras coisas, que a história do Bolsonaro é marcado, ou sempre foi marcada, pela covardia. Aí ele citou os diversos momentos que estão aí registrados para que a própria eleitora do Bolsonaro possa ver. A covardia sempre marcou a história do Bolsonaro. Não vamos nem aqui entrar nas questões do desgoverno dele, que foi todo, mas completamente marcado por momentos de profunda covardia. O Malafaia, Silas Malafaia, vocês conhecem muito bem a história toda. Padrinho de casamento da Michelle e do Bolsonaro, um cara que apoiou incondicionalmente a eleição do Bolsonaro em 2018, a tentativa de reeleição em 2022, apoiou o desgoverno do Bolsonaro, inclusive na época da pandemia, que matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, 710 mil óbitos no Brasil durante a pandemia. Então, mesmo com isso, o cara que se diz pastor, que na minha opinião não é pastor absolutamente, ele é um empresário que ganha dinheiro com a fé das pessoas, com a boa fé das pessoas. Então, esse cara é um grande apoiador do Bolsonaro e, como ele mesmo diz, faz questão de falar, os dois grandes eventos que foram feitos, por exemplo, na Avenida Paulista, sem citar o do Rio de Janeiro, foram organizados, tinha à frente o próprio Silas Malafaia, o pastor milionário, né, evangélico do Brasil. Então, isso aí tudo vocês conhecem. Só que ele deu uma entrevista à Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo, e detonou, e nós vamos mostrar para vocês, o Bolsonaro. E aí entra uma questão que o nosso canal vem falando, que eu tenho falado aqui no nosso canal. A galera, já há bastante tempo, se pergunta aqui no canal, por que o Bolsonaro, apesar de todos os crimes cometidos, a tentativa de golpe, falsificação no cartão de vacinação, os ataques à democracia, aquela reunião de julho de 2022 com os embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro, por que ele não vai preso? Por várias questões que incluem a morosidade e a covardia de parte do sistema de justiça do Brasil e da questão política. A questão política, basicamente esses dois elementos. E na questão política, não é fácil você colocar um cara que tem apoio popular, que tem apoio de determinadas instituições, de determinadas personalidades na cadeia. Isso não é fácil no Brasil, né? Só que, como a gente vem afirmando, na hora que ele não servir mais, ele será preso. Ou, pelo menos, começam a julgá-lo, começam a colocá-lo no banco dos réus. Essa fala que nós vamos mostrar agora, na minha opinião, do Silas Malafaia contra o Bolsonaro, me parece, olha as palavras, os termos que eu estou usando, me parece parte desse cenário que está sendo criado para facilitar para a justiça brasileira, que não tem muita coragem na hora de prender um cara importante, possa colocá-lo, cara, pelo menos no banco dos réus, para começar a responder. Então, o cenário parece estar sendo criado. É o cenário político, é as condições políticas. Primeiro, o Bolsonaro vem realmente minguando, vem perdendo apoio, vem tendo grandes dificuldades. As eleições que acabaram no primeiro turno, ainda continua as cidades com mais de 200 mil que não conseguiu o candidato A ou B passar dos 50% mais 1%, vai ter segundo turno. Por exemplo, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, para citar apenas 3. Mas no primeiro turno, o que a gente percebeu? Eu, pelo menos, percebi. Há um crescimento da direita brasileira. Não acho que a extrema-direita cresceu tanto assim. A direita brasileira cresceu. O centrão cresceu. Isso é inegável. Cresceu. O PSD do Kassab é centrão. Mas, pelo primeiro momento que a gente está analisando, o Bolsonaro não ganhou tanto assim. Vamos continuar analisando a partir de hoje, continuar debatendo isso, lendo mais, ouvindo pessoas que entendem mais do que a gente, para a gente entender mais e debater com vocês. Esse é um ponto. Então, Bolsonaro, ele tem problemas. Em São Paulo, e é em cima disso que o Malafaia vai bater no Bolsonaro, Bolsonaro em São Paulo ficou em cima do muro. Ele ficou aguardando o melhor momento, né, para dizer a quem apoiar, se o trambiqueiro, o assaltante de banco Massal ou o Nunes. Né? E
o Malafaia desceu-lhe a madeira. Vou mostrar para vocês rapidamente os 2 vídeos, só partes, para você ver o cara detonando, né, o Bolsonaro. O primeiro é esse aqui, ó. Malafaia chama Bolsonaro de covarde e omisso. Porcaria de líder. Então tá aqui, ó. O pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, acusou, em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-presidente de se omitir nas eleições municipais de São Paulo. Aí aqui tem a fala dele, né, transcrita, e aqui um pouco da fala. Olha aqui, deixa eu ver se vocês vão ver. Vão. Eu vou abrir, eu vou ampliar aqui, ó. Olha aqui, ó, na Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Então tá aqui. A posição do Bolsonaro, segundo Malafaia, é de um cara omisso que não é confiável, né? Que não é confiável. Eu vou colocar o outro, né? Eu vou colocar o outro, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Ele bate o pau, ele desce o cacete no Bolsonaro. Então é aquilo que eu venho falando. Está sendo criado o cenário para prender esse delinquente. Então vocês estão vendo aí a matéria, né? Tá aqui, ó. Malafaia disse que Bolsonaro chorou quando esteve perto de ser preso. Depressivo e angustiado. O pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, além de fazer várias críticas, disse em entrevista à Folha de São Paulo que o ex-presidente chorou ao telefone por 5 minutos, sem parar, quando esteve perto de ser preso. Então tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Está bem no ponto aqui, ó. Entendi ele nos momentos mais cruciais de crítica. Ele estava chorando, depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos para a rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone. Então tá aí, Malafaia desce o pau no Bolsonaro. Como eu falei, isso pode ser parte, ou pelo menos sem o Malafaia realmente querer, é parte de um cenário político de degradação, de destruição dessa imagem dessa extrema-direita bolsonarista, que aos poucos vai sumindo, voltando para o esgoto, diminuindo de importância. Aí chegou a hora da justiça colocar a mão nesse cara. Comente, compartilhe muito, mas muito obrigado e até o próximo vídeo.